Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa aula 7 do nosso módulo 9 MMC de polinômios. Acabamos com os principais casos de fatoração que nós precisávamos estudar. Agora nós vamos ver um pouco das aplicações de fatoração, que é nessa aula, aula 7, na próxima também. Operações ou então simplificação de frações algébricas. Aí você vai ver a coisa na prática mesmo aplicada. Mas antes disso, já dizia meu professor Zoinho de Física, recordar é viver. Como é que a gente calcula o MMC de dois números? Pelo método da fatoração simultânea. Ou seja, eu vou decompor os dois números em fatores primos ao mesmo tempo. Então nós estamos recordando, fazendo uma pequena revisão. Vamos lá. Por 2 dá 30, dá 40, por 2 aqui dá 15, Leonardo dá 20, por 2 dá 10, repito, por 2 dá 5, repito, por 3 vai dar 5, repito, por 5 dá 1, dá 1. Multiplico tudo, aqui vai dar 16, não é? 2 à quarta dá 16, 16 vezes 5 dá 80, 80 vezes 3, 240. Então, o menor múltiplo comum de 60 e 80 é 240. Mas eu quero fazer um adendo aqui para a quantidade de 2 que nós temos, que vai ser 2 à quarta. Nós teremos um fator 3 e nós teremos um fator 5. Quero deixar a forma de potência aqui para lembrarmos do método da fatoração isolada. Quando eu dei essa aula, eu falei lá que a principal aplicação era no MMC de polinômios. Eu acho mais fácil aplicar o método da fatoração isolada para calcular MMC de polinômios. De monômios, você até que pode utilizar o método da fatoração simultânea. Eu não gosto, vou comentar aqui, mas eu não gosto. Os dois casos, para monômios ou para polinômios de modo geral, eu prefiro o método da fatoração isolada. Polinômios, eu só explico pelo método da fatoração isolada, tá bom? Agora, monômios, eu dou uma comentada de método da fatoração simultânea. Então, nós vamos pegar os mesmos números, que no caso são os números 60 e 80, e decompô-los em fatores primos de maneira separada. Por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. A forma fatorada na forma de potência é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Já o 80 é 2 dá 40, por 2 Leonardo dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Aqui nós temos 2 à quarta vezes 5. Quem vai para o cálculo do MMC de 60 e 80? Todos os fatores, e daqueles que estão em comum, nós pegamos o de maior expoente. Então, como é que é na prática? 2 ao cubo e 2 à quarta, potências de mesma base. Pega o que tem maior expoente. 2 à quarta. O 3 é um fator em comum? Não, mas ele vai para o cálculo do MMC também. O 5 é um fator comum? É, mas eles têm o mesmo expoente, tanto faz qual que vai para o cálculo final do MMC. Se você comparar, olha só a forma fatorada do 240 aqui, ó, não é a mesma coisa? 2 à quarta vezes 3 vezes 5? 2 à quarta vezes 3 vezes 5, que vai dar 240, sem pestanejar. Agora, se você quer pensar que o 3 não é se você quer pensar que o 3 é um fator comum, você pode fazer aparecer o 3 elevado a zero aqui, ó, que não altera em nada esse produto, porque 3 elevado a zero é 1. Ah, professor, então por isso que o 3 que vai, não é? Porque é o maior expoente? Sim. Mas eu prefiro falar que vai todos, e daqueles que estão em comum você pega o de maior expoente. Vamos ver agora como é que fica essa aplicação em MMC de monômios. Direto já, esse MMC aqui vai ser o quê? MMC de x ao quadrado y ao cubo, vírgula, x ao cubo, y ao quadrado. Pessoal, a vantagem dos monômios é que eles já estão fatorados, não é? Porque x ao quadrado vezes y ao cubo, x ao cubo vezes y ao quadrado, não precisa fazer nada a não ser colocar o vezes. Então, aqui você não precisa fatorar para poder tirar o MMC. Aqui nós fatoramos para depois tirar o MMC. Nos monômios aqui já está pronto.
A não ser que tenha números no meio, aí a gente precisa fazer separadamente, como nos exemplos B e C. Mas aqui não precisa dizer nada. A gente já tem a fatoração desses polinômios aqui, no caso específico de monômios. Então, olha só. Pegamos todos os fatores e dos que estão em comum de maior expoente. Maior expoente. É só lembrar, mínimo, fatoração isolada, maior expoente. Pega os fatores de maior expoente daqueles que têm a mesma base, base comum. X ao quadrado, x ao cubo. Quem que vai para o MMC? O de maior expoente. Vezes y ao cubo, y ao quadrado. Quem que vai para o cálculo do MMC? O de maior expoente. Aqui nós tínhamos potências de mesma base, base em comum. Esse vezes não precisa aparecer. O mínimo múltiplo comum desses dois monômios é x ao cubo, y ao cubo, ocultando o vezesinho aí. Agora, se além da parte algébrica tem parte numérica, tira o MMC da parte numérica separado. Minha sugestão. MMC de 6 e 10 é 30, de cabeça. Pronto. Já terminou, então, com a parte numérica. Então, o MMC desses dois monômios loucões aí vai ser 6 e 10, a gente sabe que é 30. A sexta, a quarta, opa, maior expoente. A sexta. B a sétima, whatever, tanto faz. B a sétima. C a quarta, C a sexta, pega C a sexta. Esse monômio é o menor múltiplo comum desses dois monômios dados aqui. Esse aqui direto, vamos ver. Rascunho da vergonha. 25 e 30. Por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 5 dá 1, por 5 dá 1. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 5, 150. Na parte algébrica, n a oitava, mesmo expoente, tanto faz. Mas ele vai só uma vez. N a décima, n a oitava, maior expoente. N a décima. Então, esse monômio é o menor múltiplo comum desses dois monômios dados aqui. Agora, MMC de polinômios, aí sim a gente precisa de fatoração. Mas antes disso, eu só quero comentar o seguinte. Quem achar interessante fazer aqui o MMC pelo método da fatoração simultânea, você vai ver que é meio esquisito, não faz sentido. Não tem uma ordem a se seguir. Eu, pelo menos, nunca aprendi assim, né? E nunca nem vi vídeo assim. Mas se você quiser, sei lá, olha tanto que é esquisito. Ó. Por x dá xy ao cubo, x ao quadrado, y ao quadrado. Ou então você já poderia começar dividido por x ao quadrado. Tá vendo que fica meio esquisito? Então eu falei que eu ia dar uma comentada aqui, mas fica meio estranho. Se você quiser fazer assim, faça, mas para mim não faz nenhum sentido fazer dessa forma. Aí por x aqui de novo, repete, aqui fica y ao cubo, aí por y, ou seja, por y ao cubo, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Aí fica x ao cubo, y ao cubo. Se faz sentido para você fazer pelo método da fatoração simultânea, vai com Deus, eu vou ficar no método da fatoração isolada. Agora sim, MMC de polinômios, nós precisamos fatorar antes, igual a gente fez nos números aqui, ó. Fatoremos os polinômios antes, e aí vem a aplicação de fatoração, uma das aplicações, não a única, e depois a gente vai tirar o MMC. Então, fatorando x ao quadrado menos x. Colocamos o x em evidência, vai ficar x que multiplica x menos 1. Fatoramos. Quem são os fatores? X vezes x menos 1. X e x menos 1 são os fatores. Não dá para fatorar mais, vamos fatorar x ao quadrado menos 2x mais 1. X ao quadrado menos 2x mais 1 está muito simples de perceber que é x menos 1 ao quadrado, não é? Trinômio quadrado perfeito. Fatoração por trinômio quadrado perfeito, mas de maneira mais rápida, porque eu tenho certeza que você já treinou isso bastante. Tem os fatores agora. X vezes x menos 1 e x menos 1 ao quadrado. Para o cálculo do MMC desses dois polinômios aqui, eu não vou colocar eles dentro do parênteses, porque senão vai ficar muito grande. Quem que vem? Todos os fatores. E daqueles que estão em comum, com base comum, vai o de maior expoente. O fator x está só no primeiro polinômio. Ele vai. Porque aqui é como se tivesse x elevado a zero. Sempre o de maior expoente. Beleza.
Aqui eu tenho x menos 1 e x menos 1 ao quadrado. O expoente aqui é 1. Vai o de maior expoente. Potência de base comum aqui me faz ir o de maior expoente, que é x menos 1 ao quadrado. Pronto. Você pegou um polinômio, que é o menor polinômio comum, ou o menor polinômio múltiplo comum desses dois polinômios dados aqui na letra A. Só isso, galera. Mais nada. É só isso, é fácil. Tem que estar com a fatoração em dia. Agora, desses 4 polinômios aqui, ó, x ao cubo já está fatorado, é um monômio simples. Agora, x ao cubo menos x ao cubo y ao cubo, dá para pôr o x ao cubo em evidência. Então, é x ao cubo que multiplica 1 menos y ao cubo. Aqui nós temos diferença de 2 cubos, aula passada. Quem são os termos que estão sendo elevados ao cubo? Não é o 1 e o y? Então isso vai ficar 1 menos y, espero que tenha treinado, que multiplica o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então ficamos com x ao cubo, que multiplica 1 menos y, que multiplica 1 mais y ao quadrado. Beleza, agora aqui vamos fatorar o próximo polinômio, o terceiro. O terceiro é x ao cubo mais x ao quadrado y mais xy ao quadrado. Posso pôr o x em evidência. Então é x que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Se tivesse um 2 aqui, ficaria quadrado da soma de 2 termos, mas não tem. Então, muito cuidado com isso. Quarto e último polinômio é x menos 2xy mais xy ao quadrado. Dá para pôr o x em evidência. X que multiplica 1 menos 2y mais y ao quadrado. Isso daqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito. Isso é a mesma coisa que 1 menos y ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O x ao cubo aqui, eu vou até colocar ele aqui só para facilitar, para você ver os 4 polinômios na sua forma fatorada e decidir quem que vai lá para o nosso cálculo de MMC. Vamos lá. X ao cubo, x e x ao cubo. Vai o de maior expoente, x ao cubo. Vamos dar meio que uma cancelada aqui, ó, só para a gente saber que a gente já usou esse fator. Agora, 1 menos y e 1 menos y ao quadrado. Vai o de maior expoente, 1 menos y ao quadrado. Esse fator aqui não tem ninguém igual a ele. Então, é 1 mais y ao quadrado. Eu já foi, pronto. Esse daqui não tem nenhum fator igual a ele e não dá para fatorar. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Com isso, nós colocamos aqui todos os fatores que nós tínhamos em comum ou não. Lembrando que esse aqui não vai porque ele virou 1 menos y ao quadrado, tá? Isso aqui não conta, não. A forma fatorada está aqui e é para ela que a gente deve olhar. Não vamos nos delongar muito aqui também, porque a ideia é a mesma. Fatore, tira o MMC através da forma isolada, porque a gente vai utilizar isso em frações algébricas na nossa próxima aula, adição e subtração, mas além de adição e subtração, teremos outras operações com frações algébricas que não necessariamente usam MMC de polinômios. Espero que você tenha gostado, espero ver você na nossa próxima aula. Claro, te lembrando de deixar aí o seu comentário e a sua avaliação. Até mais!